Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 30. Bons estudos! Oh, hello! Bem, hoje vou passar a nossa teleaula lendo o jornal o tempo todo. Mas você não pense que eu não estou querendo trabalhar, não. É que o jornal vai me dar muito trabalho e vai dar trabalho para você também. Vamos conferir. Esta é a nossa última teleaula deste módulo. Nós vamos fazer uma revisão de tudo que você aprendeu. E vamos estudar um outro tipo de texto, o texto jornalístico. Você vai ver como é fácil entender notícias em inglês. E na seção de turismo, você vai conhecer a Guiana, um país que faz fronteira com o Brasil. Wow, it's perfect! Olha só que beleza! E então, gostou do meu jornalzinho? News from Today, notícias de hoje. Bem, eu preparei esta primeira página para a nossa teleaula de hoje. Você vai perceber que as notícias que estão aqui não aconteceram de verdade, foram inventadas por mim, mas vão ajudar bastante a gente para entender o nosso assunto de hoje, que é o texto jornalístico. Os jornais e as revistas não têm um tipo único de texto. O estilo de texto depende do assunto, do leitor, das ideias e dos interesses de quem escreve ou publica. Uma revista de esportes é muito diferente de uma revista feminina. Em um mesmo jornal, o texto da seção de cultura não é escrito do mesmo jeito que o texto da seção de economia. Bem, mas o que nos interessa na teleaula de hoje é o texto informativo dos jornais e revistas. Veja bem, o texto informativo tende a ser neutro. O que quer dizer isso? Que é muito mais importante o fato do que a opinião de quem o escreveu. Por exemplo, vamos ver essa notícia aqui inventada por mim. Scientists discover a cure for AIDS. Brazilian scientists discovered a cure for AIDS and received the Nobel Prize. The new medicine was tested on 300 HIV-positive people and was 100% successful. Veja bem, depois de ler esta notícia, eu saberia responder direto às seguintes perguntas. Quem, o que, onde, quando e por quê. Agora em inglês. Who, what, where, when, why. Aqui nessa notícia que eu acabei de ler, nós temos respostas para pelo menos duas dessas perguntas. Who? Brazilian scientists discovered a cure for AIDS. A resposta para a pergunta who, neste caso, é Brazilian scientists, porque quem descobriu a cura para a AIDS foram os cientistas brasileiros. What? Brazilian scientists discovered a cure for AIDS. A resposta para a pergunta what, neste caso, é discovered a cure for AIDS, porque o que os cientistas brasileiros fizeram foi descobrir a cura da AIDS. Bem, uma coisa muito interessante nessa notícia que eu li é a palavra discovered. Bem, você pode perceber que é uma palavra que tem a terminação ed, portanto, significa um verbo que está no passado. E esta é uma ótima desculpa para nós iniciarmos a nossa revisão sobre esse módulo que é sobre o passado. Vamos começar recordando como é o verbo to be no passado. No presente, eu digo I am. No passado, eu tenho que dizer I was. No presente, a gente diz you are. No passado, you were. No presente, he is, she is, it is. No passado, he was, she was, it was. No plural, é ainda mais fácil. Presente, we are, you are, they are. No passado muda para we were, you were, they were. Where were you? Ô, da lanterna! O que a mulher tá perguntando pro marido, hein? Eu não sei não, mas olha, pelo jeito ela tá disposta a arrancar essa resposta dele à força, viu? Não quero nem olhar, eu odeio violência.
Where were you? I was at the office. Olha lá, eu não falei? Ele estava no escritório, ele disse, eu estava no escritório. Peter, Paul, where were you? Agora ela quer saber dos meninos. Onde eles estavam, hein? We were at school. Ah, e eles responderam logo. Nós estávamos na escola. Mas que mulherzinha casca, hein? Nervosa, né? Agora vamos lembrar como é o passado dos verbos regulares. Colocar os verbos no passado em inglês é muito fácil, principalmente no caso desses verbos que nós estamos estudando agora. Eles são todos verbos regulares. E os verbos regulares em inglês fazem o passado em ed. É simples. Só precisamos acrescentar ed no final do verbo para termos seu passado. Por exemplo, work no presente, worked no passado. E o mais fácil é que o passado é conjugado da mesma maneira para todas as pessoas. Agora, é muito importante você prestar muita atenção em algumas pequeninas regras. Quando o verbo terminar com a letra Y e antes da letra Y vier uma consoante, nós tiramos a letra Y e colocamos I-E-D. Por exemplo, study. Passado, studied. E quando o verbo terminar em I, só é preciso acrescentar o D. Por exemplo, love no presente, loved no passado. Work. Yesterday. She worked yesterday. Viu só? Ela trabalhou ontem. She arrived this morning. Ela chegou esta manhã. Ela está falando o que aconteceu no passado, de manhã. She worked a lot. Ela trabalhou bastante. And then she disappeared. E depois desapareceu. Agora nós já podemos ver como funciona o auxiliar did. É isso mesmo. Did é o auxiliar do passado. Da mesma maneira que nós usamos o do no presente, nós usamos o did no passado. Agora, é muito importante salientar o seguinte. Quando você usar o did, esse auxiliar, o verbo perde a terminação ed, que é a terminação dos verbos regulares no passado. Assim. Did you work yesterday? Did you work yesterday? No, I didn't. Did Peter and Paul study yesterday? No, they didn't. Did you relax last Sunday? Yes, we did. Did Mary relax last Sunday? Yes, she did. Did Mary arrive this morning? No, she didn't. Mary! Where were you? I was at home. Did you stay in bed? Yes, I did. Did you take some vitamin C? Yes, I did. Did you like it?
Tô perguntando a revisão. Você gostou? Espero que sim, pois você vai gostar mais ainda da nossa viagem de hoje. A gente vai conhecer a Guiana. Let's travel together! A Guiana chama-se oficialmente Cooperative Republic of Guyana. A paisagem geográfica da Guiana se divide basicamente em 3 regiões. A região costeira, onde fica Georgetown, capital do país e o maior porto. O interior, que é dominado pelas florestas. E a região montanhosa, que faz fronteira com o Brasil. A população da Guiana é composta de descendentes de escravos negros vindos da África e imigrantes da Índia. Quando os escravos negros foram emancipados, muitos deles desistiram das plantações e foram substituídos pelos indianos. A economia desse país depende da exportação de produtos como a bauxita, a cana-de-açúcar, o arroz, o rum. Em 1831, os holandeses tiveram que ceder várias de suas colônias para a Inglaterra. Uma delas era a Guiana, que passou para o domínio inglês, sendo essa a razão desse país ter como língua oficial o inglês. Na fronteira com o Brasil se encontra a maior elevação do país, o Monte Roraima, nome de um dos estados brasileiros que faz divisa com a Guiana. Legal! Agora que a gente já fez a nossa viagem do dia, vamos fazer a revisão da teleaula de revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu algumas características dos textos informativos em inglês. Fez uma revisão sobre tudo o que você aprendeu neste módulo sobre os verbos no passado. E na sessão Let's Travel Together, você conheceu outro país de língua inglesa, a Guiana.